Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, do meu lado, o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries. E também o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, pessoal que arruma treta aí no estacionamento? O que acontece quando alguém buzina pra você no trânsito? Você buzina de volta? Conta até 10 e segue seu caminho? Ou você nem liga muito pra isso? Seja o que for, não tente resolver do mesmo jeito que o Danny e a Amy fazem em Treta, a nova série da Netflix e da A24. A gente já tá autorizado a falar A24 já, né? A 24. Falou né? treta, Falar né? 24? Se você quiser falar, não ligue É. para Beef, a nova série da Netflix e da A24. Netflix e A24. Podcast. O sucesso do streaming mostra duas pessoas de classes sociais diferentes, mas igualmente frustradas com os rumos que suas vidas tomaram, encontrando na inimizade mútua e no ódio um novo motor para esvair esses problemas do dia a dia. Mas essa briguinha de trânsito sai completamente de controle e fica perigosa para os dois personagens. Estrelada por Steven Yeun e Ali Wong, Treta é uma comédia ácida de 10 episódios que trata sobre frustrações muito comuns a todos nós, como o medo da solidão, a dificuldade de comunicação e problemas familiares e conjugais. Mas será que é isso tudo mesmo? E aí, o que a gente achou? Será que Treta é mais cara de Netflix ou mais cara de A24? E será que vamos ter uma segunda temporada? Antes de começar, a gente tem um pedido bem rápido para você. Compartilhe o Meia Pantufa com os amigos, fãs de cinema, TV e streaming. Um clique aí no seu celular faz uma diferença enorme pra gente e ajuda muito a manter o podcast. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Já falamos demais, né? Agora é hora de começar o episódio. Vem com a gente debater Treta da Netflix no Meia Opinião. Meia Opinião. É muito bom começar a descrição do episódio, começar a explicar como é que a história funciona com base numa coisa tão comum, né? Que é você tomar uma fechada no trânsito e ficar puto e buzinar e você ter uma coisa tão absurda acontecendo por causa disso. Eu acho que é o principal motor de charme de Treta, já que a Netflix precisa tanto de maratonas, né? De amarrar as pessoas no primeiro episódio de cara, porque que dá vontade de fazer o que o Danny faz com a Amy ali naquele comecinho de episódio, às vezes dá mesmo, porque puta merda. dia, Mas enfim, o Danny tá ali claramente frustrado, indignado com a vida, tentando devolver umas churrasqueiras na Walmart lá da vida e não consegue, tá sendo mal atendido pelo caixa, claramente ele tá grilado com alguma coisa, e aí ele tá distraído e dá ré no estacionamento e dá uma fechada numa SUV branca, e a pessoa motorista da SUV branca buzina pra ele feito uma maluca, depois ainda mostra o dedo pra ele, aí ele já aproveita que ele tá puto da vida e usa a lógica um dia de cão, baixa o Michael Douglas nele e fala, eu vou atrás desse escroto. E não vê quem é, né? Então ele vai atrás da pessoa achando que é um cara e vai dar um esporro nele, vai dar uma assustada e tal. Mas na verdade ele meio que se ferra, o cara que acaba assustando ele, né? Mas aí começa uma treta que acaba motivando tanto o Danny quanto o motorista da SUV, que na verdade é a Amy, interpretada pela Ali Wong. Treta é uma série da A24... e a gente tende a gostar bastante das produções da A24. E é também uma série da Netflix e a gente tende a desgostar bastante das séries da Netflix. Então era uma mistura que, assim, a gente não queria deixar passar. Por isso, inclusive, a gente resolveu fazer episódio. Não conversamos previamente sobre o que achamos de Treta. Então, se tiver treta aqui também, vai ser uma metalinguagem do Meia Pantufa. Vai funcionar legal. Espero que tenha treta. Então, vou começar com meu amigo Gustavo Azevedo. Gusta, e aí, sua impressão de
Treta é uma série boa, é mais A24, é mais Netflix, ou nada a ver? Eu acho que não vai ter treta no episódio. Eu tô sentindo, eu tenho um feeling. Agora, feeling, como diria Black Eyed Peas. Porque a A24 alegra nossos corações, né? Independente de onde ela estiver. Por mais que a gente consiga puxar umas ressalvas, assim, alguns probleminhas. Acho que, de modo geral, essa série agradou muito. Primeiro, eu gostei muito da tradução. No começo eu tinha achado estranho, assim. Eu falava, gente, mas treta é um termo tão nosso, né? Tão brasileiro, assim, uma coisa muito particular, uma gíria, né? Justamente. Muito nova, muito atual. E beef é uma gíria muito também moderninha, assim, né? Treta, pra é uma falar de encrenca. de encrenca. E assim, eu achei que eles iam deixar, por ser da A24, por ser da 24, eu achei que eles iam até deixar o nome da série, porque alguns títulos ficam, né? Mas a Netflix, a treta tá aí, e a gente agora vai ter que lidar com ela. Eu gostei muito da série, eu acho muito legal como a gente agora tem uma dramédia na Netflix. Eu acho que a gente pode falar que a Netflix tem a sua dramédia de qualidade, assim, padrão, que eles podem colocar no catálogo como a nova aposta, assim, pra ganhar prêmio, pra entrar em circuitos de críticos, etc. Então, eu acho que agora a Netflix fez uma aposta forte, assim como, eu não sei se com o mesmo propósito, mas assim como os outros serviços de streaming também têm os seus. Por exemplo, lá na Prime Video a gente tem o Fleabag, que é uma dramédia também, com outra temática, com outro contexto, outro tudo. Na HBO a gente tem a Rex, né, que é uma dramédia também. Barry. O próprio Barry. Eu acho que o centro da dramédia é a gente se divertir, mas a gente extrair também um pouco desses traumas que os personagens carregam e também ficar incomodado, né? A Apple também tem o Ted Lasso, por mais que não seja tão drama, né? Tá um pouco mais puxado pra comédiazinha, o Ted Lasso tem uma camada de profundidade bem alta, assim. Eu acho que a Netflix agora conseguiu estabelecer um bom produto, né? Já que a Netflix é produto o tempo inteiro, às vezes eles nem se importam com o que tá acontecendo, né? De conteúdo em si. Eu acho que agora tem um meio termo. Tem, assim, a Netflix tem um hit, e esse hit tá bem produzido, tá bem roteirizado, tem uma estética particular, ela trata de questões que são particulares, né? Aquilo que a gente sempre fala, que às vezes você fica tratando do universal demais, você não fala sobre nada, e aqui a série tem bastante coisa a dizer sobre imigração, sobre psicologia, sobre arte, sobre moda, fala sobre muitas coisas essa série. Como um todo, assim, no panorama geral, eu gostei muito de Beef e da treta que ela tá gerando aí. Tem um conteúdo de apelo médio de boa qualidade, né? Tipo assim, eu tô desconsiderando, por exemplo, Stranger Things ou Wandinha, que são conteúdos absolutamente de massa, né? Que tem um apelo pra pegar todos os públicos da Netflix, ou pra pegar os públicos que estão na Netflix desde o começo e tal. Essa série não é assim. Você tá falando em termos de qualidade, ela é uma série de apelo mediano, assim, uma grata surpresa, digamos, que tá no top 10 da Netflix. Que é uma raridade você passar ali naquele top 10 e falar assim, nossa, isso aqui é bom, isso aqui é realmente muito bem feito, sem ser necessariamente um dorama ou um novelão ou alguma coisa assim. Então, ou Chiquititas, que tá sempre no top 10 da Netflix. É curioso isso que você falou sobre eles colocarem essa espécie de modelo dramédia na reta como os outros streamings. E aí, Lucas, você curtiu Treta? Cara, eu gostei demais dessa série. Essa me surpreendeu. Assim, eu já tava vendo a repercussão que ela tava tendo e fui ler um pouco sobre ela, vi que era produção da A24, então a gente já vai, né? Falou que é da A24, a gente já espera uma certa qualidadezinha ali que eles costumam mandar bem. Mas dá pra ver um pouco de Netflix nela também, né? Ela tem aquela identidade série da Netflix. Mas isso eu particularmente não achei ruim, porque eu acho que ela tem o lado bom das séries da Netflix. Que eu acho que quando a gente for falar mais da série, a gente pode entrar nisso. Mas eu gostei muito de como eles conduzem a narrativa. Vou falar uma coisa agora, eu acho que a gente vai ter que estabelecer uma regra aqui nesse podcast, que é todo episódio a gente vai ter que citar o Paul Thomas Anderson. Agora. Porque Beef faz aquela coisa, né, que ele faz de uma maneira completamente diferente, mas mais ou menos a mesma temática, lá em Magnolia, né? Que é uma coisa minúscula que vai escalonar e levar numa situação, só que eles trazem isso pra comédia e com uma narrativa bem mais mainstream, assim, né? Eu achei genial como as coisas vão acontecendo e o fato deles terem episódios bem curtos também, eles fizeram mais ou menos ali como o The Bear, né? Uma dramédia, 10 episódiozinhos ali, 30, 40 minutos cada um, e dá pra ver bem rapidinho. Mas eu gostei bastante como eles conduzem a narrativa, uma coisa simples, como uma briga no trânsito,
tu ir escalonando até chegar onde chega e conectando tantos personagens. E eu acho que eles não se perdem quando eles vão fazer isso. Eles conseguem acertar tanto no humor quanto na maneira que eles conduzem e a série consegue ser muito divertida, no fim das contas. Eu acho que essa série tem uma barriga, viu? Pra te falar a verdade, assim. Eu acho que ela tem um momento que ela fica morosa demais. Talvez tenha faltado, e mesmo episódios de 30 minutos, talvez tenha faltado um pouco de um conteúdo mais limpinho pra 10 episódios. Eu acho que tem um momento ali que ela dá uma desacelerada. E não é uma desacelerada em tom, porque desacelerar em tom é uma coisa, é proposital. É a diferença do penúltimo episódio pro último, por exemplo. É uma desacelerada brusca em tom e é proposital. Eu acho que, assim, falta um pouco o que fazer ali no meio. Apesar de eu ter gostado também, eu tenho um pouco dessa treta com o desnível em termos de qualidade do que tá acontecendo mesmo, de certa maneira. E tem outra birra que eu tenho disso aqui, que aí é Netflix pura. Eu detesto esses ganchinhos de fim de episódio pra... Sabe? Nunca é um negócio bom o suficiente pra você ficar engajadíssimo, nunca é um negócio ruim o suficiente pra você não apertar o botão pra continuar assistindo, sabe? É sempre aquela coisinha assim, eu sei que você vai continuar assistindo. Eu vou deixar um ganchinho, qualquer coisa barato aqui, que você só vai apertar aí próximo episódio e tá tudo bem. Tipo assim, nada é muito significativo narrativamente e tal. Pra entrar na discussão que tava rolando no Twitter essa semana, eu acho que esse seria um maravilhoso filme de 3 horas. Corta uns excessos ali, vambora ali, dá pra montar essa narrativa de forma completamente diferente. Eu tenho um pouco essa impressão, apesar de ter gostado bastante, assim, e acho que ela é bem corajosa no final, inclusive, porque ela tem um penúltimo episódio muito agitado, muito corrido, é estouro, é bomba, é tiroteio, é não sei o quê, e ela tem um último episódio de uma trip. Sabe? Os caras machucados e alucinando. Então, eles são... Foi uma escolha muito corajosa de fazer isso, fazer essa baita dessa quebra, né? Porque você pega um público muito empolgado com o que acabou de acontecer e você fala, desacelera. Agora nós vamos entrar nas raízes do problema no meio de uma trip. E pelados, assim, né? No final. E o Lee Sung-jin, ele tá acostumado ele escreveu pra Luke and Birdie, que é o spin-off, não é bem um spin-off de BoJack Horseman, mas assim, ele escreveu pra Undone, que é do Rafael Bob Waksberg, que é o criador de BoJack Horseman, e ele trabalhou também em Tuki Birdie, que é da desenhista de BoJack Horseman. Então, assim, ele tá num universo que, você bate o olho, você... Opa, você sente um pouco o peso, assim. O Lucas não sabe do que a gente tá falando, ainda tá devendo BoJack, mas você sente um pouco o peso desse tom, sabe? De, às vezes, você dar risada de um assunto que é muito, muito sério, assim, e é legal pra Netflix ter uma coisa dessas no catálogo, e eu gosto muito do elenco também, já queria falar do Steven Yeun e da Ellie Wong, eu acho os dois muito bons. A Ellie Wong é muito engraçada e é muito bom ver ela num papel sério, assim, porque, cara, ela é uma figura, os stand-ups dela na Netflix são maravilhosos, e aí você vê ela num papel que é sério, assim, ela é uma pessoa com complexos, né, ela é uma pessoa cheia de problemas internos e pessoais e familiares, assim. E o Steven Yeun nem se fala, né, o cara deu um 180 na carreira, e agora eu vou ser um ator sério, agora todo mundo vou só meter minha cara em projeto bom, em projeto de premiação, em projeto foda, bem recebido pela crítica, e mostrando, assim, ser um baita de um ator, coisa que a gente não esperava, sabe, com base em Walking Dead, né? Você não esperava, assim, grandes coisas. Era um papel qualquer coisa que ele tinha ali, né? Então, assim, mostra uma progressão, uma evolução muito grande na carreira. O Steve Yeun, principalmente por conta da atuação explosiva, que eu acho que, assim, treta acaba trazendo essa vertente, essa veia cômica por meio da explosão, né? Porque ficar bravo é isso, é você surtar e perder a compostura, não saber o que falar na hora certa. É legal que eles se atropelam no meio das falas, então a atuação dos dois tá muito dentro disso. E eu gosto muito do Steve Yeun por conta dessas... A gente tá falando das coisas escalonarem, né? E eu acho muito legal como ele fez isso um pouco na carreira dele também, de ir mostrando aos poucos as camadas que ele consegue mostrar em tela. Então, em The Walking Dead ele tinha uma coisa super contida, um personagem também que não era muito bem trabalhado, muito bem escrito. E aí a gente chega num filme como Minari, por exemplo, ele tem uma atuação dele super sutil, delicada, né? Nos trejeitos, nos olhares, de olhar pro filho, de olhar pra família. E aqui a gente tem
tem uma explosão, né, de sentimentos mesmo que ele precisa colocar pra fora e que ele precisa explorar isso de diversas formas com vários personagens diferentes. E como essa série é sobre família, né, como essa série é sobre a confusão mental que a própria família às vezes causa nas pessoas e muito mais. Como a questão étnica faz toda a diferença aqui na discussão dessa série, porque sem ela a gente não teria os problemas que a gente tem até o desenvolvimento final da série. E eu acho que a gente pode comentar sobre os temas ao longo do episódio, mas eu queria retomar uma coisa que o Luiz falou, que é sobre ela ter essa barrigada no meio. E eu concordo e ainda arremato falando o seguinte: ela tem essa barrigada porque ela demora a mostrar pro que veio, ela demora pra colocar o tema na mesa. Ela quer construir o personagem, ela quer desenvolver, ela mostra muitos personagens pra você e não mostrou ainda pra você qual é o real dilema dos nossos protagonistas. A série deixa pra fazer isso lá no episódio 8, com flashbacks e histórias de infância. Até então, é tudo enganação. A gente tem a protagonista mentindo pra psicóloga, o menino mentindo pro irmão dele, então eles estão fingindo até o episódio 8, que é quando eles acordam, assim, né? Eu preciso resolver a minha vida, eu preciso ser sincero comigo mesmo e tal. Então eu acho que demora a chegar no ponto que eles estão desenvolvendo de fato a história, o background dos personagens. E isso vai irritando a gente, porque vai ficar tudo episódico, tudo vai girar em torno de escalonamento, e aí às vezes parece falso, né? Por isso que eu acho que e é até legal como o final da temporada dá uma guinada na série, porque justamente porque ele tira o tempo pra assentar. Beleza, essa primeira parte da história está assentada. Você conhece esses personagens, você já deu risada porque o Danny mijou no banheiro da Amy. Agora, a partir daqui, episódios 8, 9 e 10, tudo que acontecer vai ser muito sério. Vai deixar de ser a tretinha engraçadinha e vai começar a afetar seriamente a vida dos outros. Começa a virar crime, né? Começa a virar, sabe, sequestro e medo e tal. E é legal que eles dão essa sentada, tipo, olha, os dois conseguiram tudo que eles queriam na primeira metade da temporada. E isso não resolveu a situação. Então, qual que é o problema? Onde é que tá a treta? Onde é que tá a questão que a gente tem que resolver no final dessa temporada? E aí a série reacelera nos últimos 3 episódios, assim, fala, porra, legal. Até porque ela abandona o lado mais engraçadinho dela e ela vai ficando mais séria. Não que ela deixe de ser engraçada, mas ela vai ficando mais pesada nos temas, né? E eu acho que isso faz muita diferença, porque ela tava meio morosa antes, tava meio arrastada, assim, lá pelo meio. Acho que ela começa muito bem, acaba muito bem, e no meio ela dá uma arrastada, assim, uma coisa. É porque eu acho que o que dá essa impressão não foi algo que me incomodou muito, não, mas eu também sinto essa barriguinha ali no meio, mas eu acho que é mais no sentido de uma repetição de situações mesmo, que eles ficam enrolando. Beleza, chegou na terceira vez que um já trocou farpa com o outro, um já contra-atacou o que o outro fez, você já entende pra onde que a série vai caminhar, só que eles ficam repetindo isso muito, até ir escalonando, beleza, mas durante um tempo eles ficam repetindo aquilo lá e pegando as subtramas e arrastando elas um pouquinho ali. Dava pra ter uns 2 episódios a menos mesmo. Então também tem uma criquinha com a estética, pra falar a verdade. Eu acho que é porque a gente vê A24, né? A24. Sim. E aí você bate o olho na fotografia dessa série e Netflix. Netflix. É assistir You, é assistir Stranger Things até que não, porque tem aquele filtrozinho que eles jogam por cima da câmera digital lá, né? Aquela fumaça. Mas assim, é igual você ver qualquer outro suspensinho da Netflix, assim. Isso me incomodou bastante. Isso é certeza que vem da produção. Assim, ó, vocês precisam ter essa padronização. Pra filme a gente deixa aí o Scorsese fazer o que ele quiser, o Cuarón fazer o que ele quiser, mas pra série a gente precisa dessa padronização, a câmera tem que ser digital, tem que ser filmado desse jeito. Então assim, eles até que tentam com algumas posições, com as marcações dos atores em alguns lugares interessantes e tal, ou tentar dar uma melhorada nos cenários, mas assim, eu sinto uma preguiça visual muito grande aqui que eu não esperaria da A24 de jeito nenhum. E é certeza que veio da Netflix. Nossas séries têm que ter a mesma estética. A fotografia e a estética é total Netflix. Só que aqui não me incomoda muito. Não sei se é por conta disso. De realmente eles têm umas angulações ali diferentes. Tem até uma cena, acho que a personagem da Ali Wong vai conversar com o irmão do Danny, lá de fora da empresa dela, e eles colocam os personagens bem no cantinho, assim, pegam a fachada. Essa foi uma que ficou mais gravada assim, na minha cabeça. Mas eles têm uns enquadramentos, assim, que eles tentam puxar ali, tirar um pouquinho daquele padrão da Netflix. Mas dá pra sentir muito
muito. Mas aqui eu acho que funciona. Não sei se é porque tem muito tempo que eu não assisto a série da Netflix, mas eu não fiquei tão incomodado, não. Achei que em Beef funcionou. Não sei se pelas angulações, a série é bem colorida também. Então. Eu acho que o que incomoda muito, que eu, assim, não sei se fica isso na cabeça de vocês, mas na minha cabeça, a Netflix tem uma tara, um fetiche com o ambiente corporativo business. Então eles têm essa coisa meio assim, todo mundo trabalha com essa coisa assim, tudo asséptico, não tem uma poeirinha no balcão. Um quartozinho de apartamento mequetrefe que os caras mal dão conta de pagar, bagunçado, com roupa jogada pra tudo quanto é lugar. Você bate o olho e você ainda pensa assim, parece que ainda não tá bagunçado. Parece que é um quarto da IKEA, assim, né? Da Tok Tok. Aquilo me incomoda. Gravando dentro da Tok Tok. Arruma suas coisas, pô. E você olha assim e fala, mas não parece que tá bagunçado. Parece que a Netflix tem um pouco de medo de se extremizar nas coisas, sabe? Era pra ter uma televisão velha e 2 cadeiras de praia naquele apartamento, gente, né? Ele tá todo montadinho com os móveis mesmo, sabe? Põe uma porra de um lugar bagunçado mesmo. Quando for limpo, põe um lugar limpo, enorme, com teto gigantesco. Sabe? Quase todos os cenários, uma coisa meio de produção em massa, sabe? Quase todos os cenários são iguais, assim, Sabe, isso não mata a história da série de jeito nenhum, mas essa estéticazinha preguiçosa da Netflix sempre me incomoda, sabe? E isso recai em todos os cenários, podem perceber. A loja da Amy, a casa dele que vocês estão comentando, né? Super montadinha, organizadinha. Tem a igreja, que eu fico assim, gente, a igreja tá precisando de reparo. Não tá, não. Não tá, não. Cadê o reparo? Que reparo que vai fazer nessa Sabe igreja? Qual que é o reparo? Sabe qual que é o reparo? Quando a câmera foca, pega o Danny por trás, assim, você vê uma rachadura embaçada na parede da frente dele, assim, sabe? Como ele tá em foco, você não vê nem a rachadura. Tem uma rachadurazinha ali na parede. Beleza, a igreja precisa de reparos. Aí você bate o olho, tipo assim... Porra, uma igreja do FX, por exemplo, tá tudo no canto. Soube fazer muito bem o Urso, né? É o oposto da FX. Eu até comentei isso no nosso episódio de Urso. Como as séries da FX têm um tom de sujeira, assim. Mas do ponto de vista positivo, evidentemente. Tem um tom de urbano, de sujo, de largado, sei lá. Que, cara, é necessário às vezes, pô. Dá um charme completamente diferente. Isso não é nem só o Urso, não. Você vai assistir lá o assassinato do Versace e você, tipo assim, é uma série sobre moda e você fica suado com os caras, você sente calor, você sente nervosismo, você tem muito close, você tem fotografia quente pra caralho, sabe? Você fica próximo do que você tá vendo. E tudo que você assiste na Netflix, você fica meio distante do que você tá vendo, sabe? É meio, senta aqui e aprecia. Pode pegar seu celular de vez em quando, não tem problema não. Você não vai perder grandes coisas, não. Sabe? Eu sempre tenho essa sensação, por melhor intencionados que eles sejam, às vezes. Sabe o que é o louco? É que a Netflix como empresa, como, assim, uma máquina de fazer lucro, né? E fazer produtos bem-sucedidos, não tem por que apostar em outro sentido. Não tem porquê em outra direção, porque funciona. A série tá lá no top 10, entendeu? O Rotten Tomatoes tá dando 98 de aprovação pra série. E aí a gente fica assim, a Netflix tá apostando dentro da lógica deles, né? Porque eles são um monstro mesmo. Mas dentro da lógica deles, eles estão confiando no departamento de arte, né? De design de produção, que sempre deu dinheiro pra eles. Então, assim, uma decisão estratégica, tô defendendo, fazendo advogado do diabo, mas eu não gosto da estética, vocês sabem muito bem. Você sabe o que a Netflix precisa, Gosta? De selo. A Netflix precisa de selo. Talvez. Ela precisa ter um selo dorama, ela precisa ter um selo novelão, um selo 365 dias, um selo cara de indie. É isso, sabe? A FX é da Disney. Então, assim, a Disney tem a estética da Disney e a FX, sabe-se lá como, ainda sobrevive. Ainda produz coisas como o Urso. Por que a Netflix não pode ser assim? Por que a Netflix não pode ter um selo que tem uma cara diferente, que tem uma pegada diferente, e ela tem um outro selo mais mainstream, um selo mais novelão, dorama, o que é que seja, sabe? Eu acho que é isso. Curiosidades pra vocês. A primeira dessas curiosidades é que o David Cho, que é o ator que interpreta o Isaac, o primo Isaac, ele fez as artes de todos os episódios. Ele fez as artes de todos os episódios, menos o primeiro. Ele fez as artes de todos os episódios. Eu fiquei passadinho com isso. Põe o cara pra interpretar o mais maluco. Que aquele cara... Exatamente. E a série fala muito sobre arte, tem muita essa discussão sobre o que é válido dentro do mundo da arte, né? Tem esse tabu de quem é filho de artista precisa ser artista também, superar o pai, tá vendo? Tudo tá relacionado à família, essa é uma série extremamente, assim, tudo freudiana. Né? Hoje em dia. Tudo relacionado à família hoje em dia.
Mas é porque nesse caso, assim, eles exploram muito esse viés, assim. O cara que trabalha com arte não consegue produzir algo de fato porque ele sempre tá em contraposição com o pai. Então ele sempre faz coisas meio escatológicas e nunca consegue atingir E a um quantidade nível de criadores asiáticos beleza, né? com problemas com os pais que a gente tá vendo, né? Tem Red, Isso. tem tudo em todo lugar ao mesmo tempo, tem treta. Tô sentindo um padrão aí, sabe? Mas você sabe que eu não vejo aquela coisa assim... Até em Tudo em Todo Lugar, eu acho que eles caem nessa coisa de... o pai tem que pedir desculpa, né? Que a gente conversou. Da redenção do aqui pai é o oposto, né? asiático. E que é uma coisa que, inclusive, se você for pesquisar a respeito, realmente, os próprios filhos da nossa geração, assim, reclamam muito desse comportamento mesmo dos pais. Isso é uma coisa que é um consenso, assim, é um senso comum. E nessa série, eu acho que eles conseguem trabalhar de uma forma um pouco mais profunda, sabe? Tanto é que a Amy, ela passa a série toda sabendo disso, ela vai pra psicóloga e fala que ela tem problema com os pais, só que a forma de solucionar não é atingida, porque ela ainda não entrou de fato em contato com o que tá gerando aquele conflito nela. Então ela só vai resolver de fato o conflito dela quando ela tiver uma oposição, que é o personagem do Steve, né? No fim das contas, a série fala muito sobre isso, né? De, beleza, eu identifiquei a causa do meu problema aqui, é a minha família, são os meus pais, mas como a gente evita, né? Chegar lá na causa do problema. A gente vai deixando, Exato. jogando pra debaixo do tapete e que lá vai virando uma bola de neve. Você nunca chega realmente lá, você nunca cria coragem de enfrentar aquilo. Mas vocês sabem que eu fui por uma outra linha assistindo? Eu acho que ele vira essa chave, essa lógica, porque a conclusão, ela é muito mais cínica, ela é muito mais Mad Men, BoJack Horseman, do que ela é, na verdade, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Aí, pelo menos a impressão que eu tenho quando a série acaba, quando tá nos últimos episódios, é que a Amy vira e fala, não, tudo que eu sempre culpei nos meus pais, na verdade, sou eu. Eu é que tenho que lidar com as minhas merdas. Eu jogo a culpa nos meus pais porque é fácil. A culpa é minha porque eu sou uma pessoa ruim. Porque eu me considero uma pessoa ruim. Então, assim, eu acho que a série acaba não culpando os pais pela depressão ou por nenhum gatilho nem nada. Eu acho que ela vai nessa linha e depois ela conclui de forma bem mais melancólica. Vocês dois só estão deprimidos. Vocês estão deprimidos e vocês não encontraram ainda o jeito de sair dessa. E vocês foram pra esse lado de brigar incessantemente pra tentar encontrar algum significado pra uma vida que não tem significado nenhum, na verdade. Eu acho que é bem mais essa pegada, sabe? Vai na linha aqui Rick and Morty, na linha BoJack Horseman, do que mesmo numa linha de a culpa é dos pais, ou de os pais têm que pedir desculpa. Eu acho que ela começa assim, mas ela não termina assim. Mas então, eu acho que eles sabem conduzir essa temática muito bem, porque eles passam por essa coisa de, a culpa é dos pais, beleza, eu sou assim por causa dos meus pais, só que eles também chegam num ponto que não é que eles esquecem, não é que eles viram a parte e falam, não, beleza, você achava que a culpa era dos seus pais, mas não é. Eu acho que eles não fazem isso, eu acho que eles trabalham as duas coisas, falam, beleza, o que você é hoje é consequência da sua criação, é consequência da sua relação com seus pais, mas você já é adulto o suficiente para enfrentar as consequências de quem você se tornou. Então você tem poder para se mudar. Na verdade, tem os dois lados, gente. Tem tanto o lado, tipo assim, é só a depressão mesmo, tipo, e é isso, e você tem que lidar com isso pro resto da sua vida. Mais uma noite chega e com ela a depressão. E com ela a depressão, porque no fim das contas os personagens sentem uma angústia absolutamente gritante, assim, e você consegue enxergar isso em tela, né? Todos eles estão angustiados, todos mesmo, todos os personagens ali têm uma angústia muito particular. A própria mãe, assim, parece que a gente se solidariza com ela, né? Em determinados isso momentos, que eu ia falar, assim, a gente consegue empatizar dela muito bem, né, com os personagens. Porque tem a motivação, de fato, né? Tem um background, assim. Por isso que eu acho que quando chega na construção geral ali do background do 7º pro 8º episódio, quando tem a passagem de tempo, eu acho que a série ela vira um foguete, assim. Mas, ao mesmo tempo, que é um pouco estranho, né? Porque o corte temporal tira a gente um pouco da história, assim. Nossa, mas já passou tanto tempo e isso ainda tá acontecendo? Dessa forma, é um pouco estranho, assim, esse da barrigada pro corte temporal. Mas depois que ele consegue te capturar de novo, assim, depois
de uns 10 minutinhos ali do episódio do salto temporal, eu acho que você já vai embora com ele e volta a se sentir dentro da série, você se localiza de novo. Eu acho que o episódio que tem o flashback, ele é até meio curto demais, pra te falar a verdade. Eu acho que eles quiseram colocar muita informação, muita coisa em pouquíssimo tempo. Aquele ali dava pra ter sido um episódio de 50 minutos. Faz igual o Urso fez, sabe? O Urso tem um episódio espetacular, incrível, extraordinário de 20 minutos e o episódio seguinte tem 50. Você já tá numa era diferente mesmo, vai, manda bala aí na instrução. Duvido que a Netflix deixasse, mas assim, vocês entendem. Eu particularmente eu nem gostei do flashback. Eu achei desnecessário. Acho que dava pra eles terem feito de outra forma. Desnecessário eu não achei. Eu achei raso. Eu achei que eles quiseram apontar uma profundidade. Eles não apontaram profundidade nenhuma. Ficou muito solto ali, muito jogado. Até que existe, né? Existe uma profundidade, sim, que é a questão da gente descobrir a relação do pai da Amy com a mãe, né, e como ele traía e como ela quis segurar a família tendo esse reflexo de um pai que, enfim, que não se importava pra família, com a estrutura de família, com a noção de família que ela queria preservar. E aí vem todos os problemas. Ela quis montar uma família, se esforçou muito, ela fala muito, né, todo mundo fala que ela ralou pra estar onde ela tá. Você vê que a casa dos pais é humilde mesmo, então ela veio de um lugar um pouco mais pobre e ela chegou onde ela chegou e agora ela precisa se provar e ela precisa manter essa família unida. Só que ao mesmo tempo, ela perdeu o tempo da vida dela trabalhando e agora ela não tem mais relação com o marido, ela não tem mais uma relação com a filha, ela perdeu a ligação com absolutamente todo mundo. Então, ela usa desse ódio que ela tem por não ter conseguido se desvencilhar da mãe, desvencilhar do pai, salvar a família que ela não salvou, porque ela não tem mais conexão com aquele povo. Então, ela tá desconectada do mundo, aí ela vai lá e faz o quê? Ela arruma uma confusão pra se sentir viva, pra apagar aquela depressão que sempre tá ali, né? Ela fala em alguns momentos que a depressão é uma coisa que ela chama de um monstro, um barulho, né? Que às vezes você consegue silenciar, mas às vezes ele acorda de novo. Então, parece que a briga silencia a depressão dela. É uma motivação pra ela continuar fazendo o que ela tá fazendo. Tanto é que, quando tem o salto temporal e tá tudo bem, ela tá com a família e ela tem uma empregada pra cortar as frutas pra ela e levar o suco e limpar a mesa. Ela não tá bem. O barulho começa a aumentar, a depressão dela aumenta, porque ela não consegue mais ter uma motivação pra silenciar essa depressão. Ela não conseguiu resolver os problemas dela. Ela não consegue nem arrumar treta mais, que era a válvula de escape dela, né? Mas é aí que eu vou na linha... que eu vou puxar o que eu tava falando antes, sabe? Porque é aí que essa série vai na linha dos dramas, não das dramédias, mas vai na linha dos dramas que eu já citei aqui. O jeito deles de lidar com a depressão é muito maior do que os pais, ou o trabalho, ou não sei o quê. Eu até discordo um pouco de você, Gusta, na ideia de que ela olha pra trás e ela vê que ela desperdiçou a vida dela. Eu acho que a lógica é muito mais de eu nunca ficaria satisfeita com nada. Eu tenho uma questão, eu tenho uma doença, depressão, né? Eu tenho uma doença, não sei porque eu tenho ela, não sei se foi porque meus pais me criaram mal, eu não sei se é porque eu nasci com isso, eu ainda não sou capaz de avaliar isso. Por muitos anos eu joguei a culpa nos meus pais, hoje eu já jogo a culpa em mim, mas eu sempre estou apontando culpa pra alguma coisa e eu não estaria satisfeita com nada. Eu não tô satisfeita de ter ficado milionária, eu não estaria satisfeita pobre, eu não tô satisfeita mãe presente, eu não tô satisfeita mãe ausente, eu tenho um problema que eu não consigo lidar, e a única coisa que eu acho que vai, aí eu que tô contigo, a única coisa que eu acho que vai silenciar isso é se eu extravasar, é se eu brigar feio com alguém, é se eu xingar alguém, é se eu estragar o carro de alguém, é se, sabe, eu tentar arruinar a vida de alguém que tá me irritando, se eu tiver essa válvula de escape. Nem isso é suficiente, né? Tanto é que você chega naquele episódio ultra reflexivo, que eu até elogiei pela originalidade, continuo elogiando pela originalidade não, mas pela ousadia de fazer um episódio final tão lento. Eu elogio a ousadia, mas não gosto. Eu acho que é muito repetitivo, assim, a lógica. Beleza, fiquei drogado e consegui falar minhas verdades para um estranho. Eu acho que tinha vários outros jeitos de amarrar essa história, de finalizar esse episódio, de finalizar essa série. Então eu não
não sou muito feliz com essa escolha de final, mas é também um momento em que você vira e entra nesse ciclo de beleza, agora nós vamos aqui, já que a gente tá fudido, não tem mais ninguém, a gente não precisa mais mentir pra família, mentir pros amigos, querer dizer que a nossa motivação é pra defender alguém ou é pra proteger alguém, na hora que estamos só nós dois e a gente acha que a gente vai morrer, aí a gente vai começar a refletir sobre por que a gente é assim, por que a gente acha que é assim e o que a gente pode fazer pra, sei lá, melhorar. E apesar de eu não gostar da escolha de ser uma viagem, né, de eles estarem chapados, é uma escolha ousada de ser tão reflexivo numa série que é tão pesada, né, em termos de ação e de coisa acontecendo o tempo inteiro, assim. Eu acho que, no fim das contas, é uma ideia legal. Mesmo que eu não tenha gostado tanto, eu acho que muita gente vai gostar, sabe? Inclusive, queria saber de vocês, se vocês gostam do final, se vocês acham que é legal essa discrepância entre o 9º e o 10º episódio. O 9º episódio é um episódio cheio de ação, inclusive brutal. Cara, uma coisa que acontece com uma personagem lá, meu Deus do céu, quase passei mal. E aí, você tem um 10º episódio completamente diferente, assim. Vocês acham que foi uma boa escolha em termos de gosto pra vocês? Esse episódio 9, quando acontece isso, assim... essa morte dessa personagem em especial eu não tava esperando, porque eu acho que ninguém esperava ela morrer dessa forma. Foi muito chocante, foi muito legal, assim, apesar de ser chocante e extremamente gráfico. Mas não é tão gráfico, não. É assim, em termos de Netflix, eles conseguiram segurar bem. É bem off-screen, né? Na verdade, mostra o rosto lá e depois... Fica mais a expressão da amiga dela, né? Ali. Noiva, por favor. Naquele momento era noiva. E eu gosto muito de como o episódio 10 é construído individualmente. Eu acho legal a construção da fotografia, por exemplo, se a gente reparar em como os personagens estão sempre afastados dentro da tela e como os planos são extremamente abertos. Então você tem planos em que eles viram uma formiguinha, você nem consegue enxergar eles. Então, para mostrar literalmente que eles estão descampados, num vazio, um distanciado do outro, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E como vai progredindo, né? Como eles vão se aproximando. E aí o episódio acaba com eles um do lado do outro. Literalmente. Então, assim, não é nada sutil, mas eles é muito bem até com o mesmo tom de roupa, né? Exato. Tem uma construção muito legal. E, inclusive, tem um easter eggzinho, assim, que é o começo do episódio, ele tem 2 corvos, né? Conversando. E tem um momento que os corvos ferram a Amy e salvam o Danny. Isso porque em alguns episódios anteriores eles tinham comentado, eles tinham falado sobre a relação deles com pássaros lá, com corvos. E aí eles têm meio que um easter eggzinho. Porque no segundo episódio ela aponta uma arma pra um corvo. Uma cena, tipo assim, passa voando. E aí depois... Exato. E, tipo, ações têm o corvo tem uma memória, sabe? Né? Não, e é a lógica da série toda, né? Que é tipo assim, ações têm consequências. Ela fez um negócio completamente aleatório, ninguém ia ligar, a gente viu e deu uma risada. E você chegar no último episódio e falar, olha, todas as ações têm consequências. A minha série é sobre isso. Agora vocês estão entendendo. É engraçado nesse último episódio como você vê o nível de insanidade que eles estão, porque apontar a arma um pro outro naquele momento já não vai fazer diferença nenhuma. Sabe, não tem por que eles ficarem se apontando arma, mas eles querem estar no controle, você quer ganhar a briga. Então, no final das contas, o último episódio é um recap, assim, de tudo que aconteceu, com os dois juntos podendo resolver o imbróglio deles ali. Então, acaba que é um episódio unitário, muito bem construído, muito bem feito. Mas eu concordo com você sobre a discrepância do 9º pro 10º. Eu acho o 9º, assim, espetacular. Acho muito legal mesmo. Mas o meu problema não é nem com a lentidão. O meu problema é com a viagem, sabe? Ter essa reflexão chapado. Eu acho assim, gente, já tem tantos jeitos de fazer. Então, mas exatamente. Geralmente é assim. Então, por quê? Sabe? Mas enfim. Eu tô bem com o Gustavo nessa. Eu acho os 2 episódios, né, o 9 e o 10, muito bons, mas o 10 eu acho que ele funciona isolado também. Ele é um episódio muito bom, gosto da ideia, gosto de como acaba, mas eu sinto ali uma diferença bem grande. A gente sente o baque ali de sair do episódio 9 e entrar naquele episódio 10 mais arrastado, mais lento, só com os 2 ali. Porque o episódio 9 realmente, né, resolve a história, o resto da história toda resolve ali, acontece coisas que a gente nem imaginava que poderia acontecer, e aí, de repente, você vai pra aquele episódio mais morno, assim. Mas eu acho ele isoladamente muito bom também. Eu gosto do jeito que encerra a série, gosto da viagem deles lá conversando, mas dá pra sentir, né, a diferencinha, assim, de tom quando sai de um pro outro. Pra ter aquela cena, tipo Pedro Pascal e
Nicolas Cage, né? Uma coisa meio meme. Tipo, Pula o muro, eu depois da festa, olhando pro meu amigo, sabe? Aqueles pra Netflix fazer conteúdo pro Tudum, sabe? Eles querem colocar lá na página deles. Por falar nisso, a gente falou sobre, isso tem cara de ser da Netflix, isso tem cara de ser dedo da Netflix. Comprovadamente, lá no Tudum, eles falam que foi todo o escritório de arte deles que construiu esse design de produção e as peças, etc. Então, a fotografia, tá tudo muito atrelado. Fiquem tranquilos, a Netflix vai continuar fazendo isso. Não que a gente As duvidasse. séries da Netflix... a Netflix vai tá com esse dorama style. Sabe o que parece muito? É aquela coisa meio Emily em Paris, sabe? A história é muito boa, não que Emily em Paris seja, mas tipo assim, a história de Beef tava sendo muito boa, mas a estética tava assim, muito irreal, assim, uma coisa meio... Gente, por que tá tão plástico, sabe? Eu sei que é Los Angeles, eu sei que vocês estão... Muito plástico mesmo. Mas... Los Angeles tem que ser plástico e Chicago tem que ser uma lata de lixo, né? Só um chorume. A gente sempre tem que falar sobre isso quando a gente fala de Netflix. Vocês acham que essa série se beneficiaria de um lançamento semanal? Ou ela é estruturada pra ser maratonada mesmo e vamos lá? O que vocês pensam? Eu acho que essa é maratoneira. Essa série é boa de maratonar. Porque você fica muito empolgado pra querer o próximo episódio, você quer ter acesso a ele rápido, né? Como ele tem toda essa estética de Netflix, eu acho que fica mais fácil da gente assimilar por que a gente tá indo pro próximo episódio. Eu acho que, no fim das contas, a Netflix tá criando, já consolidou, né? Isso, assim, você olha pra aquilo, você sabe que é um produto Netflix, você já sabe que você tem tudo ao mesmo tempo, e é uma experiência de consumo. A Netflix conseguiu consolidar isso, gente. Para muitas marcas isso é muito difícil, sabe? Por mais que a gente reclame como consumidor, e eu que sou o marqueteiro aqui do podcast, às vezes eu fico tentando fazer advogado do diabo, porque é uma coisa meio de branding, assim, né? Coisa meio de... Você olha uma coisa, você associa que aquilo é daquela marca e você consome do jeito que a marca manda e do jeito que você acha que você quer consumir. Então, cara, é muito estratégico, é muito esperto da parte da Netflix fazer isso, sabe? Mas ao mesmo tempo, e aí... Fica a ressalva, eu sempre vou atacar isso, porque, cara, olha o que tá acontecendo com Succession. Claro, a escala é muito diferente, né, de apreciação do público e da crítica, mas, cara, não tem... Sabe, seriada, pra mim vai ser sempre 40 vezes melhor do que maratonada. Mesmo eu tendo maratonado essa, sabe? Eu acho, inclusive, foi um dos problemas. Eu acho que eu teria gostado mais dela se eu tivesse separado ela, sabe? Não, eu acho que ela teria que ter uma reestruturação dos episódios. Porque, como eu disse lá no começo desse nosso episódio, eles são estruturados pra ter um ganchinho qualquer no final de todo episódio. Um gancho que é suficiente pra você apertar pra ir pro próximo. Até porque os produtores, eles já montam a série, mesmo que eles não queiram, eles já montam a série assim, porque se a Netflix não tem uma porcentagem de público que maratona a série, que assiste do começo ao fim, a Netflix cancela mesmo. Então os caras fazem esses ganchinhos toscos assim de propósito, porque se não maratonar, lascou. Então eu acho que assim, pra ser seriada, ela teria que ter uma reestruturação e ela seria reestruturada para os episódios acabarem de forma melhor. Mas é o que a produtora demanda, a distribuidora também, né? Então, o que seja. Mas eu gostaria que ela fosse seriada, mas eu sempre gosto que seja. Eu assisti maratonando e eu acho que esse é um bom exemplo de série que dá pra maratonar. Eu acho que ela é uma série que se enquadra, né? Ela seria uma exceção, porque eu também gosto de assistir seriada. Eu adoro ter o episódio da semana ali, naquele horário, naquele dia pra assistir, mas acho que no formato que eles fizeram, ela é uma série boa de maratonar, até pelos episódios serem mais curtos, terem esses ganchos e ser uma série bem agitada, assim. Eu acho que você não... Apesar dela ter essa barriguinha, né? Ainda mais a gente que assistiu... O Gustavo não maratonou, né? Mas eu e o Luiz maratonamos. Ela não tem um tom mais lento, por exemplo. Succession mesmo já é uma série que eu odiaria maratonar. É uma série que eu fui assistindo... Eu não acompanhei o lançamento das outras temporadas, só acompanhando essa. Mas eu fui assistindo ali de 2 episódios por dia, uma coisa assim. Não é uma série que eu acharia bom de pegar ali 5 episódios, 6 episódios de uma vez pra ver. Até porque vai ter um episódio que vai ser a negociação, aí o outro vai ser a negociação de novo. Então, assim, bom pra caralho, mas eu já acho que é outro formato, completamente diferente. Lucas, sabe um negócio? Eu acho que o Gusta vai até lembrar de eu ter falado isso pra ele. Eu maratonei a primeira temporada de Succession, né? Depois eu fui assistindo mais espaçado, porque tava começando a terceira ainda, eu tive mais tempo. Mas a primeira temporada eu maratonei. Eu virei pra ele e falei
assim, Gusta, Succession é boa demais, mas eu não aguento mais essa música. Porque quando você tá maratonando, você percebe que a trilha pelo menos na primeira temporada, é a mesma. Na primeira temporada é a mesma trilha. Então quando você tá assistindo vários episódios em sequência, você, nossa, gente, mas põe qualquer outra música, só pra dar um alívio. Então, porque é uma série que não foi feita pra ser maratonada, né? Ela não foi feita pra ser consumida desse jeito. Então também, se fosse maratonar, ela teria que passar por toda uma reestruturação. Mas isso impactaria muito nela. Tem muita gente que acha a terceira temporada de Succession meio circular. Então imagina se os episódios fossem soltos todos de uma vez. Ia ser pior ainda, pra quem já tem essa sensação. Por falar em música, a nossa série aqui, né? Voltando pra nossa série Beef, pra nossa treta. A trilha é maravilhosa. Cara, é demais. Nossa, demais como muito eles boa, finalizam cara. Os episódios. A trilha sonora é muito... Eu vou falar aqui umas pra vocês, quando acaba o primeiro episódio, que o cara acabou de, tipo assim, mijar no banheiro da outra, ela tá puta da vida e toca The Reason do Bastante. É muito bom. Tudo. É tão maravilhoso, cara. Ela saindo puta com a arma na mão e tá lá. That's all I want you to know. Ó, tem maravilhoso. Tem Bush, tem Christina Aguilera, tem System of a Down, tem Shearwater, tem The Offspring. Quando tocou Self-Esteem, gente, sério, eu quase chorei. Eu achei muito foda. Não, Sério, só tem música boa. Incubus. Meio bem anos 2000, né? A maioria. Sim, mais um apelo da Netflix pra nostalgia, mas o mundo inteiro tá voltado pra isso. Não, e é engraçado, né? uma Então... música que eu adoro, que é dos anos 90, que é da mesma fase que pegou umas músicas ali de Beef, que chama Road Rage a música. E eles não puseram, tipo assim, a série é baseada num Road Rage, um carro indo atrás do outro, e eles perderam a oportunidade de segurar os direitos da música Road Rage pra colocar na série, e pra pôr uma Bjork lá. Foi um único erro, assim, fora isso... Inclusive, quando vocês forem procurar nessas listas, assim, conteúdos que se parecem com Beef, e vocês forem assistir, por favor, não assistam um filme que tem o Russell Crowe, que tem uma briga de trânsito e chama Fúria Incontrolável, que está na HBO Max, mas é uma não recomendação, tá, gente? Nossa, é a pior coisa que o Russell Crowe já fez na vida e ele já foi o Javert Miseráveis, então... Não, o Steven Yeun tocando Drive do Incubus, cara, no violão. Nossa, ficou muito bom, legal. cara. Ficou muito legal. Ai. E aquela igreja é tipo uma cabana church, assim, um negócio meio... Aquela coisa mais, tipo, moderna, né, e tal. Então encaixou muito com a história dele, que ele tava procurando uma coisa... A série toda procurando uma salvação pra vida deles. A primeira cena que ele... A primeira ida dele na igreja, cara, eu acho aquela cena maravilhosa. O Steve Yeun, ele manda muito ele bem chora. ali, cara. É quando ele desaba, né, pela primeira vez. E não é nem sobre religião ou sobre fé nem nada, mas é um lugar que ele se sente à vontade pra ele desabar mesmo de tudo que ele tá passando, que só acontece merda atrás de merda na vida desse cara no começo. Não, e você nunca acha que é sobre religião, né? Você nunca acha que, tipo assim, não, agora ele vai se voltar pra Jesus e ele vai... Você nunca tem essa impressão. Você sabe que ele tá chorando ali por causa da catarse do ambiente. Assim, é um ambiente que ele percebeu que... Não é que ele percebeu, é que ele sentiu a liberdade pra chorar, mas não significa que ele vai encontrar Deus, nem nada. Até porque a série ficaria muito ruim se fosse por esse caminho, né? Iria pra uma linha completamente diferente dessa ideia de que ele tem uma personalidade fodida, sabe? De que ele é um cara... mala, um cara dado a fazer as coisas de qualquer jeito e tal. Então, é um momento legal justamente porque você tem certeza que aquela série não vai descambar pra um lado que, beleza, agora ele vai virar religioso e aí a outra vai ficar indo atrás dele, mas ele não quer mais ir atrás dela. Isso seria um desastre, assim. E vocês têm uma sensação, aproveitando que a gente tá simpatizando, né, com os personagens, vocês conseguem simpatizar da mesma medida tanto pela Amy quanto pelo Danny? Porque, na minha cabeça, eu fico muito mais próximo do Danny durante a série toda do que da Amy, no sentido de, nossa, ele é tão mais fudido que ela, sabe? A questão monetária, a questão de não ter dinheiro, parece que deixa ele com tanto mais... Dúvida. Ele fica com mais propósito, parece. E a Amy, assim, coitada da rica, sabe? Você fica meio... Você vai, coitada. Ela não tá conseguindo fechar o negócio de milhões dela. Tanto é que eles precisam colocar aquela lógica de... mas você tem que ter dó dela porque ela é self-made, porque ela era pobre e depois ficou rica. Eles tentam colocar essa camada pra ver se ela não fica tão entojada
coitada no fim das contas, né? Mas eu acho que é meio uma lógica de... Amigo, a depressão vai bater se você for fudido financeiramente e vai bater se você for milionário. É meio coitada da rica, mas ela realmente tem problemas graves que afetam muito a personalidade dela, sabe? Nisso é bem Don Draper, né? O que acontece? O Don Draper não para de ganhar, ele só faz merda e a vida dele só vai melhorando, e ainda assim você tá acompanhando aquele cara falando, esse cara é um fudido, sabe? Porra, esse cara não... Coitado desse cara. Eu consegui empatizar com ela mais pra frente. Com o Daniel, eu empatizei mais rápido, assim, lá pro segundo, terceiro episódio. Justamente por causa disso. Você vê que ele é muito mais fudido, né? A Amy, você vê a vida dela e fala, o que ela tem de problema? A sogra chata, um marido chato pra cacete, e falando, levando ela à exposição de cadeira, falando um monte de abobrinha de cadeira, e ela lá sem paciência, meu Deus, sou só cadeira, vende a porra da cadeira. E ela tem uma certa arrogância, assim, na personalidade dela, querendo ou não, que fica um pouco mais difícil de quebrar a simpatia por ela. E o Danny não, o Danny, a gente conhece ele como o cara legal, que quer ser simpático com o patrão, então é aquela coisa meio, sabe, muito mais fácil de relacionar. Mas eu acho que o Danny é mais escroto do que ela, sabe? Normal people. No fim das contas, o Danny é mais escroto do que ela, sabe? O que ele faz com o Paul é imperdoável quando o Paul tá indo aplicar pra faculdade, assim. Então, ele é um cara muito mais escroto do que ela. Só que isso é jogado mais pra frente, né? Lá no meio, é legal como a série desenvolve isso. Lá no meio, ele te dá razão pra gostar e desgostar de ambos. Ele chega nesse ponto. Mas pro final a gente consegue equilibrar, né? Fica mais equilibrada a simpatia pelos dois. Mais uma pergunta lá Netflix pra gente fechar hoje. As preocupações que a gente sempre tem com a Netflix. Se o negócio seria melhor seriado do que maratonado. E a segunda é, vocês acham que isso aqui vale uma segunda temporada? Quando foi chegando ali pro final, eu gostei do final, mas eu não achei que o finalzinho ali, aquele ganchinho que eles deixam, ia acontecer. Eu achei que eles iam deixar a série um final mais fechado pra, beleza, vamos ver de qual que é, vamos ver se a gente faz uma segunda temporada ou não. Mas eles, claramente, eles deixam um gancho ali pra uma segunda temporada. É o final de arco covarde, né? Se cancelar, cancelou. Se renovar, dá pra eu puxar alguma coisa. Até porque eles trabalham meus personagens, dava pra encerrar o arco de todo mundo ali. Só que eles deixam umas pontinhas ali, beleza, eles já se entenderam, né? O Danny se entendeu com a pessoa, com quais são os problemas internos dele, a Amy também. Os dois, um com o outro também, já se resolveram. Só que parece que eles ainda não deixam o arco de todo mundo resolvido, ao mesmo tempo que eles dão a impressão de, beleza, a gente chegou até aqui, mas pera lá, o que eles podem fazer a partir disso? E deixam os personagens secundários também, com umas subtramas ali sem fechar. Então, cara, eu veria uma segunda temporada. Então deixa eu te fazer uma segunda pergunta complementar. Precisa? Não precisava não. Precisava não. Eu queria muito que ela fosse fechadinha. Eu queria demais. Tanto é que eu acho que se eles tivessem feito uns ajustes mínimos ali de narrativa, dava pra fechar nessa temporada e ia ficar perfeito como minissérie. Mas eu acho que não precisava de segunda não. Mas eu acho que eles já devem fazer assim, né? Vamos deixar uma pontinha ali, um final meio aberto e vamos ver, né? Dependendo E agora que estourou, certeza que vem uma segunda temporada. Gusto, mesmas perguntas. O que você acha de ter uma segunda temporada e será que precisa? Eu vou responder com um comentário que eu vi lá no Reddit, lá não sei onde eu li isso, no Facebook, as pessoas ainda usam Facebook, mas eu li um comentário de uma pessoa falando que, talvez no Twitter, Beef precisa de uma segunda temporada e ela precisa se tornar uma antologia. Na verdade isso aí foi tirado do Lee Sung, porque o Lee Sung falou que ele vendeu a série pra Netflix como uma antologia. Mas ao mesmo tempo, quando ele dá entrevista modo covarde também. Ele fala assim, não, eu vendi a série como uma antologia, mas eu gosto tanto do Danny e da Amy que assim, talvez eu consiga acrescentar mais coisas, vamos ver, só o futuro dirá. Ele fala desse jeito, então, né, qualquer coisa. Eu acho que se virasse uma antologia ia ser muito legal. Você citou aqui a American Crime Story e funciona, né? Porque você vai determinando alguns casos, por mais que dessa vez sejam fictícios, né? E não baseados em casos reais, mas você vai baseando as suas histórias em algumas tretas e vai desenvolvendo elas e fechando elas e vai ficar, assim, muito legal, sabe? É uma coisa meio relatos selvagens. Essa sim é uma indicação forte pra quem gosta de treta. Assistam, tem o Darin lá, né? Como todo filme argentino. Treta de trânsito, inclusive. Tem todo tipo de treta. Tem treta no avião, tem treta de trânsito, casamento. Tem treta no casamento. E aí é uma coisa meio antológica, assim.
fica aquela antologia que você busca novos temas, novos personagens e funciona, né? Tá funcionando com White Lotus, funcionou por muito tempo com Black Mirror. A Netflix tem alguns produtos que funcionaram como antologia. É só não colocar o Ryan Murphy aí no meio que vai funcionar. Eu não sou um grande fã de antologia, eu gosto do Ryan Murphy, sabe? Tá, gente? Eu é acho só porque que não vai funcionar pra isso. Um tipo de conteúdo que eu não gosto de consumir, assim. Eu não sei explicar. Por exemplo, True Detective é uma primeira temporada tão espetacular e aí depois... Cara, sinceramente. Então eu acho que, porra, faz uma minissérie, faz o trem com outro nome, de outro jeito depois. Mas assim, isso é gosto pessoal, evidentemente. Até a galera adora o Ryan Murphy, as antologias do Ryan Murphy, né? Elas são muito populares, mesmo que elas sempre caiam em termos de qualidade. A própria American Crime Story, as duas temporadas são boas, né? A do Versace e a do O.J. A outra já caiu no ostracismo lá da Monica Lewinsky, aí o pessoal já não tava ligando mais pra aquilo. Mas, então, assim, eu ficaria felicíssimo se fosse uma minissérie, beleza, acabou, o conteúdo tá fechado, é isso aí, vambora. O cara tem contrato aí com a Netflix, ele pode produzir muitas outras coisas diferentes. Não gostaria muito nem da solução antologia, nem da solução segunda temporada. Mas, se forem renovar, eu acho que eu prefiro a antologia do que segunda temporada, também. Sabe? Se for renovar, eu prefiro antologia, porque assim, cara, acabou o arco aquele ali, beleza, fechou. Não precisa explorar mais essa história, cara. Você contou o que você precisava contar, tá bom, amarra aí. Então, se for renovar, que renova pra antologia, pelo cara, menos eu tô bem com o criador da série. Eu acho que ela funcionaria muito melhor como antologia, mas eu gostei muito desses personagens e eu veria uma segunda temporada, mas também acho que não precisa, que se fechasse aqui já tava ótimo já. Eu acho que a gente veria triste, porque eu acho que seria... Ela cairia sim a qualidade. A gente não ia ficar tão feliz, não. Mas assim, que a gente esperar, fica... né? E se Westworld tivesse sido minissérie? Fica aí a reflexão. O próximo episódio do Meia Pantufa. Agora é com vocês. Já assistiram Treta? Gostaram? Querem mais uma temporada? Contem pra gente no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, pra gente trocar uma ideia por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos: Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.